Vemos o Zami extremamente sorridente. Todos aqueles elogios tinham deixado o Zami bem feliz mesmo. Os seus amigos até ficaram surpresos por ele estudar com a irmã mais nova. E aí o Zami diz que não tinha como ele enrolar com o Natsusawa no pé dele. E ele também não podia ficar ali parado sem fazer nada, enquanto a sua irmã mais nova se esforçava. O Zami sabe que não pode vacilar com essas provas difíceis tão perto de chegarem. Mas ele fala isso com a cara super despreocupada. Ao mesmo tempo, o Rintaro diz que ainda tá com dúvida com algumas coisas. E aí o Natsusawa se oferece pra ajudar ele amanhã. E ele vai ajudar todos, menos o Zami por ficar zoando ele. Ouvindo isso, a Yuzuhara fala que quando ela tá tendo dificuldades, ela só deixa a questão lá e finge que ela não existe. E aí o Zami vai lá e fala que faz a mesma coisa. Isso faz Yorita perceber que o Zami e a Yuzuhara se parecem bastante. Na real, os dois têm o mesmo nível de energia, faz até mesmo parecer que tem um dobro de Uzamis no local. E aí o Zami fica corado, dizendo que isso faz a Yuzuhara uma pessoa tão incrível quanto ele. Mas a Yuzuhara insiste que eles estão exagerando e que ela é uma pessoa bem comum e que ela nem tem um coração tão grande quanto o do Zami. O Zami pergunta o quão grande é o tamanho do coração dele e aí a Yuzuhara abre os braços, mostrando o quão grande ele é. Todos riem, até que nós vemos o Rintaro olhando pra Subaru e ela parecia meio inquieta, olhando pro Natsusawa. Acontece que eles tinham conversado lá na casa do Zami e a Subaru pediu pro Rintaro perguntar algo pra ela. Depois, lá na rua, o Rintaro pergunta por que a Subaru não pergunta pessoalmente pro Natsusawa, mas ela ainda não parecia muito confiante sobre fazer isso, até que o sinal acaba fechando e o Rintaro chama o Zami e o restante do grupo pra conversar, deixando o Natsusawa e a Subaru um pouco pra trás. A Subaru então cria coragem e chama pelo Natsusawa e diz que ela ficou curiosa sobre algo. Ela fica meio sem jeito, mas ela cria coragem e aí ela pergunta pra qual faculdade o Natsusawa tá planejando ir. Ele conta que ele ainda não se decidiu, e aí a Subaru fica meio sem jeito e fala que entende, já que ele só foi fazer a prova pra ver o seu nível. Mas ela viu que o Natsusawa e o Hidaka fizeram as pazes. Isso fez ela pensar que ele ia estudar na Universidade T. O Natsusawa percebe que a Subaru tá meio chateada, e aí ele pergunta se ela tá meio preocupada, por ele ainda não ter se decidido. E a Subaru responde que sim. Então nós vemos um sorriso se formando no rosto do Natsusawa. Ele diz que tá tudo bem, que ele vai encontrar o seu caminho. Até que depois, o farol se abre, e aí o Natsusawa começa a atravessar a rua. E aí ele se vira e chama pela Subaru. Ela atravessa, tentando entender se isso realmente era preocupação. A conversa que ela teve com o Rintaro passa pela cabeça dela, e o Rintaro até entenderia se fosse pela Kaoruko, mas ela tá preocupada com o Natsusawa, foi uma surpresa pra ele. Ela se pergunta se tá preocupada somente porque eles são amigos. Ela queria tentar convencer o Natsusawa, mas ela não se sente nesse direito, então ela apenas torce pra ele não se arrepender do caminho que ele fizer. Depois vemos o rosto dela, mostrando que ela tá bem chateada, e também sem perceber que ela tá começando a gostar dele.